que me enviou uma pergunta que, sinceramente, há muito tempo que eu fujo de respondê-la, visto que é um texto polêmico da Bíblia, e por mais que eu omita aqui a minha opinião, sempre a gente será alvo de críticas e de debates em torno desse texto, até porque nem todos concordam com uma determinada resposta. Quando eu digo sempre fugir, é porque outros já me perguntaram, eu nunca gravei. Porém, já me animei agora de gravar aqui uma aula ou um vídeo tentando ser rápido a respeito da filha de Jefité. Foi ela sacrificada ou não? É isso que haveremos de estudar e trazer aqui para você. Muito bem, é um texto que está lá em Juízes, capítulo 11 e versículo de número 31, onde diz aqui a Bíblia: Disse Jefité: aquilo que saindo da porta de minha casa e me sair ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e oferecerei em holocausto. E o que Jefité disse? Ele disse que o primeiro, ele, aquilo, melhor dizendo, que sair da minha casa, voltando ele vitorioso dos filhos de Amon, ofereceria em holocausto. Aqui nós temos a palavra em hebraico verhaaliti, perdão, verhaalitihu olá. Olá quer dizer holocausto em hebraico. Então ele disse que aquilo que saísse da porta de sua casa ofereceria ele em holocausto. Este foi o voto de Jefité. Aquilo que saindo da porta de sua casa ofereceria ele em holocausto. Tudo bem, vamos para a sequência do texto. Eu quero ler agora o versículo de número 34. Vamos para o versículo 34, onde diz assim: Vindo, pois, Jefté a Mispa, a sua casa, eis que sua filha, olha só, lhe saiu ao encontro com adufes e com danças, e era ela só a única, não tinha outro filho nem filha. Versículo 35. E aconteceu que, quando viu, rasgou os seus vestidos e disse: Ah, filha minha, muito me abateste, e és dentre os que me turbam. Eu abri a minha boca ao Senhor e não tornarei. Ele disse: Não tornarei atrás. Ah, então, olha só o que ele está falando. Aqui no hebraico, aqui no hebraico, interessante que ele vai dizer, o hebraico diz abrir a minha boca, perdão, a tradução diz para o português abrir a minha boca. No entanto, aqui o hebraico bíblico ele vai trazer a palavra, eu vou colocar aí na tela para você, aqui, patsiti fi el Adonai velo uchal lashuv, ou seja, escancarei a minha boca ao Senhor, velo e não o poderei lashuv, não poderei retornar. Olha o que ele está dizendo. Ele vai dizer que não vai tornar atrás do seu voto.
Agora vamos ver no versículo 36 o que disse a filha dele. Versículo 36. Olha só. Ela disse, ela disse, Pai meu, abriste a tua boca ao Senhor, faze de mim como saiu da tua boca. Outra versão vai dizer, faze de mim segundo o teu voto. Isso disse a filha de Jefté. Agora, olha o versículo de número 39. Versículo 39. E sucedeu que ao fim de 2 meses tornou ela para seu pai, ou seja, porque ela pediu para ir aos montes chorar a sua virgindade. E obviamente era uma filha virgem, como haveria de morrer na sequência, ela foi chorar a sua virgindade. O qual cumpriu, olha só, gente, o qual cumpriu ela o seu voto que tinha votado. Qual que era o voto? O voto era de oferecer lá em holocausto, em sacrifício. Ah, pastor, mas na sequência aqui diz, e ela não conheceu mais, e ela não conheceu o varão. Claro que não conheceu. Não conheceu porque haveria, como aconteceu, haveria de morrer. Então, queridos, esse texto é polêmico, porque há quem diga que essa filha de Jefté não foi sacrificada, não foi morta, mas sim permaneceu virgem para o resto de sua vida desolada, sem ter um marido, sem conhecer um homem. Há quem defenda essa posição. No entanto, ela mais piedade que a gente quer ter do texto, não teria razões ela chorar por 2 meses a sua virgindade, sendo que ficaria virgem a vida inteira. Então não tem cabimento. Por que ela vai chorar 2 meses? O que ela pediu é chorar por 2 meses, a fim de que depois desse lamento ela pudesse, e que o seu pai cumprisse nela o voto que havia votado. Aqui no hebraico, nós temos, vou colocar aqui na tela, repare, no texto hebraico abaixo, aqui, vaias, 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 e fez lá com ela, et nidro, o voto dele, Asher Nadar, que votou. Então ele fez nela o voto que votou. E o que ele votou? Bom, basta você voltar no vídeo ou dar uma olhada aí na sua Bíblia, no verso 31, que ele ofereceria ela em holocausto. Este era o voto dela. É claro que alguém vai dizer, para aí um pouquinho, pastor Diogo, mas Deus não aceita sacrifícios humanos. É claro que Deus não aceita, gente. Vale lembrar que nos dias de juízes, cada um fazia conforme o que dava no seu coração. Era um tempo em que a espiritualidade estava em baixa. Poucos conheciam a Torá, as leis, os mandamentos, a instrução do Senhor. E Jefté, ele estava dentro desse contexto de pouco avivamento bíblico, espiritual. Como Jefté, ele viveu no contexto de paganismo, visto que Moabe, visto que Amon, visto que as nações circunvizinhas de Israel tinham o hábito de oferecer sacrifícios humanos
aos deuses destas nações. Jefité, de alguma maneira, foi influenciado. Vale lembrar que ele disse aquilo que saí da porta da minha casa, não imaginando ele que sairia sua filha. Quando ela saiu, ele disse: bom, tu és a causa do meu desgosto, minha filha, porque eu fiz voto ao Senhor e eu não tornarei atrás. O texto hebraico vai dizer: eu escancarei a minha boca a Adonai, eu abri a minha boca votando e eu não vou tornar atrás. A filha mesmo disse: pai, cumpre em mim o voto que votaste. Versículo 39. Findados 2 meses, ela voltou, o qual cumpriu nela, ou seja, o seu pai cumpriu nela o seu voto que tinha votado. Então, está aí o texto. O texto é claro, foi uma infantilidade de Jefté, e por mais bárbaro que eu e você pensamos sobre isso, mas ele de fato ofereceu ela em sacrifício, mesmo que o Senhor não aceitasse sacrifício humano. Mas ele votou, que foi um voto de tolo, foi um voto inconsequente, foi uma imprudência, foi uma aberração cometida por Jefté. Deus recebeu esse sacrifício? Óbvio que não. Deus não aceita, Deus não concorda, mas a ignorância de Jefté fez com que ele cumprisse este voto. Isso aqui é o texto que, ao meu ver, parece claro, basta uma leitura literal, rasa, para perceber que ele realmente ofereceu a filha. E eu sempre entendi pelo texto que sim, pois por mais bárbaro que você e eu possamos achar. Eu fui ainda pesquisar outros comentaristas para ter a opinião de outros, para deixar aqui registrado, para não ficar só nas minhas falas. Vou passar rápido. Charles Russell Champlin, sabe o que ele disse? Sim, Jefté sacrificou sua filha. Sua mente frívola e supersticiosa não lhe permitiu descobrir como escapar daquele voto, que era perfeitamente possível. O que Champlin está dizendo? Que se Jefté procurasse o Kohen Hagadol, o sumo sacerdote, ele poderia reverter esse voto em um sacrifício de animal, mas ele não buscou recurso de inverter esse voto. Isso diz Champlin. Sacrificou segundo Champlin. Bacon, comentário, Bacon, famoso comentário. Há quem diga, abre aspas, que Jefté mudou seu voto e alterou a morte de sua filha pela virgindade perpétua. Todavia, jamais devemos deixar que sentimentos de piedade influenciem nossa interpretação da palavra de Deus. Olha o que Bacon disse. Sim, ele sacrificou. E não é porque agora você quer ter piedade desse texto e alterar a interpretação dele. Francis Davidson, olha o que ele disse, abre aspas, sacrificou sua filha assim. Há quem, inferindo nos versículos 38 a 40, ventilasse a hipótese de ver na atitude de Jefté uma mudança do destino da sua filha, substituindo o holocausto pela virgindade perpétua. Ele disse: há quem infira esta hipótese, há quem pense, diz ele. Todavia, não era o que Francis Davids acreditava. Agora vamos para outros comentários. Bíblia de Genebra, comentário. Sim, ele sacrificou. Comentário bíblico NVI. Sim, ele sacrificou. Bíblia de comentário Shed. Bíblia Shed. Sim, sacrificou. Comentário bíblico wesleyano. Sim, sacrificou.
Bíblia de Jerusalém, sim, sacrificou. Dois importantes comentaristas judeus que, quando o texto é no Tanar, no Antigo Testamento, eu sempre faço uso aqui de algum suporte da teologia judaica, de seu cabedal de comentários. Rashi, importante comentarista, diz que sim, Jefté sacrificou, e isso até tornou-se um objeto de lei em Israel, sendo mais severo a questão do sacrifício humano. Ele está tentando aqui trazer uma halahá, uma lei que vem para reforçar aquilo que a Torá já proibia, o sacrifício humano. Narmânides, importante comentarista judeu, também atesta que Jefté sacrificou. Minha opinião é óbvio, eu opino que ele sacrificou, embora eu ache isso uma atrocidade, embora Deus não receba, não recebeu, Deus é contra, a palavra de Deus é contra, todavia é o que temos no texto. É o que temos no texto. Tá bom, queridos? Fica aqui a minha resposta, pontuando então que realmente ele sacrificou sua filha, cometendo esta aberração. Deus abençoe, ainda sabendo que nem todos concordarão com o texto, com a leitura que eu fiz, com a minha opinião, e com mais de 15 opiniões aqui de comentaristas. Tem gente aí que vai ver esse vídeo, não vai concordar, mas eu respeito a sua opinião. Alguém me perguntou e eu trago aqui a resposta acerca desse texto. Deus abençoe, fiquem aí na paz do Senhor, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, deixe seu like, caso você assim desejar fazer. Abraço, que Deus lhe abençoe.